A busca do consumidor por crédito caiu no mês de setembro. Os fatores que mais influenciaram o resultado foram o aumento das taxas de juros dos crediários e principalmente também o aumento do número de desempregados no país. E não está fácil para ninguém. A procura menor por crédito foi observada em todas as faixas de renda. Os dados são da Serasa Experian. Menos gente buscou crédito em setembro. O volume caiu mais de 3,5% em relação a agosto. Isso porque os juros estão mais altos e o número de desempregados cresce cada vez mais. Entre as pessoas que recebem de R$ 1.000 a R$ 2.000 por mês, a queda foi de 3,6%. Para os consumidores que ganham entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por mês, a queda foi de 3,8%. Já para aqueles que recebem entre R$ 5 e R$ 10.000 mensais, o recuo foi de 3,7%. Na comparação mensal, a procura caiu em todas as regiões. A maior baixa partiu do Sul, uma queda de 6,3%, seguido pela região Norte, com queda de 6,2%, e pelo Centro-Oeste, onde o recuo foi de 6,1%. Bem distante do terceiro lugar aparece o Nordeste, com recuo de 4,8%. Já o Sudeste apresentou baixa de 1,5%. Enquanto isso, na comparação com o mesmo período do ano passado, a demanda cresceu 2,2%. E no acumulado de janeiro a setembro, a demanda avança 1,8% diante do mesmo período do ano anterior. A proporção de famílias endividadas caiu neste ano também. Os números mostram que mais de 400 mil famílias conseguiram sair do vermelho nos últimos 3 anos. Os dados compõem a 6ª edição da Radiografia do Crédito e do Endividamento das Famílias Brasileiras. A pesquisa é realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio de São Paulo. A proporção de famílias endividadas caiu. A redução na massa total de rendimentos mensais das famílias brasileiras resultou na queda de 4 pontos percentuais na proporção de famílias endividadas nas capitais. O número passou de 62% em 2013 para 58% em junho desse ano. Isso significa que o número de famílias endividadas no total das capitais caiu de quase 9,5 milhões para pouco mais de 9 milhões, o que aponta que mais de 400 mil famílias conseguiram sair do vermelho no período. O total mensal dessas dívidas caiu, em valores reais, cerca de 1 bilhão. O volume passou de 15 bilhões em 2013 para 14 bilhões de reais em 2016. Já o valor da dívida mensal por família nas capitais caiu de R$ 1.611 para R$ 1.570. Então, a gente tem acompanhado aí esse movimento que não é recente, né? A gente tem visto aí já há alguns meses esses números da Serasa, né? Mostrando que menos pessoas estão endividadas, que tem caído o número de endividamento. A gente até discutiu isso aqui, né? É porque as pessoas estão conscientes ou é porque realmente elas não têm nem como pegar dívida mais? Eu acho que, inclusive, isso é ruim, tu vê, por isso que ela não está consumindo, né? Quer dizer, você não consome, Falta a crédito, economia não exato. gira, né? O crédito, isso está ligado com a reportagem anterior, sobre a questão, né, do crédito. Você viu, né, que o percentual de famílias que vão pegar empréstimo tem caído. Caiu, não é? Quer dizer, então, o juro realmente está alto, então está uma dificuldade. Aí o desemprego, isso leva ao desemprego, e levando ao desemprego piora mais ainda, que aí a pessoa não vai consumir, aí pelo menos temos gente aí que está pagando sua dívida. Acho que isso é importante. Quer dizer, eu não sei se o William concorda, mas de qualquer maneira é ruim agora nesse momento, mas se o país realmente começar a melhorar, eu acho que vai ter gente que vai estar preparado para consumir. Não, então, de repente, pode ser um ponto positivo, né? Não, eu concordo nesse aspecto, né? Realmente, o fato do endividamento ter reduzido é mais um fator negativo, né, do que o aumento do poder de compra, né? Porque se nós tivéssemos um aumento do poder de compra, a capacidade de comprar à vista, ou então com menores condições de se fazer créditos, né, digamos assim, utilizar crédito seria melhor. Mas também é um processo de reeducação da economia da família, né, que nós estamos vivendo também. As pessoas estão trabalhando melhor a negociação, a educação, a questão da poupança. Então, se vê a necessidade e a busca para poder tirar, né, o nome da lista negra, digamos assim, da inadimplência, também se dá pelo fato de não ter mais crédito e ver a necessidade de buscar regularizar a sua situação e até mesmo uma situação de desemprego.
o que que acontece? A pessoa ela quer ter uma situação regular perante o mercado para poder abrir a sua própria empresa, onde trabalhar de forma autônoma, e isso demanda alguns insumos que ele vai ter que fazer alguns investimentos. Tomara realmente que isso que o William está falando seja verdadeiro, né? Eu Porque a espero. gente luta por isso, né? Para que as pessoas sejam conscientes daquilo que elas estão fazendo. Ou seja, gastar somente aquilo que a gente recebe, não é? Infelizmente, a gente não vê isso. Eu ainda vejo uma cultura no Brasil, uma cultura ainda ruim. As pessoas não colocam no papel. Nós não temos essa educação, né? Então, agora é lógico que a gente tem falado bastante, a mídia tem falado bastante, e eu espero que esse resultado seja exatamente isso que ele está falando. Eu vou ficar muito contente, embora eu ainda tenha minhas dúvidas. Eu ainda acho que as pessoas Estão gastam. só sem condição de se endividar. Exatamente, entende? Então, tomara, William, Não, tomara eu acredito que a seja. gente está passando por uma mudança. Tudo que a gente está vivendo nessa crise, né, nos últimos 3 anos principalmente, política e tudo mais, e toda essa necessidade de reformas, está fazendo com que a população brasileira mude o seu perfil, o seu comportamento. Nós estamos num processo de evolução comportamental da sociedade brasileira. E isso perpassa, inclusive, pela gestão financeira da família. Eu acredito A particularmente nisso. crise, às vezes a crise leva a isso, a você aprender as coisas. Uma guerra, eu sei que numa guerra é bom, mas de uma guerra você aprende muita coisa, acontece boas também depois, né? Eu sei que Força algum força, tipo de né? Então mudança que tomara que fique para tomara depois. que isso aí Agora, isso tem impactos diretos na economia como um todo, né? Como vocês já pincelaram aqui. Quer dizer, as famílias estão gastando menos, estão se endividando menos, estão buscando menos crédito, e isso acaba sendo um alimento para a crise. Não, com certeza. Porque falta o consumo. E, de qualquer forma, é o consumo que mantém a economia girando. Sim, a nossa economia é pautada no consumo. Isso já vem Não há tem décadas, jeito. a vida inteira praticamente é isso. Então a gente depende muito disso ainda, né? Essa questão da mudança comportamental, eu acho que nós vamos passar pela questão associado ao advento da tecnologia, da informação, nossos comportamentos vão mudar bastante. Então nós estamos passando um processo de questionar. Um exemplo mais tradicional, o que foi bem claro, o que cresceu tremendamente de 2005 a 2012? Indústria automobilística. Só que nós estamos passando um processo de mudança comportamental de mobilidade urbana, no qual a tendência é não usar carro. Como é que nós vamos trabalhar toda essa cadeia produtiva do automóvel? Então nós temos que discutir isso aí, verificar outras áreas para poder mudar, porque o consumo está mudando. O consumo, os produtos, os serviços, estamos tendo essa mudança comportamental, no qual meus netos, meus filhos não vão ter a mesma demanda que eu por algumas situações, porque é um processo de evolução. Então, de fato, essa questão do consumo, nós temos que começar a buscar outras formas. Aí nós vamos discutir a distribuição de renda, porque nós temos uma população crescente, daqui 20 anos, que é o período que vai durar a PEC, nós vamos ter 20 milhões a mais de habitantes. Né? E com uma faixa etária, né, que está aí na situação de aposentadoria. Então, outros serviços, a cultura vai ser alterada e nós precisamos nos adaptar para isso. A questão é verificar de que forma, se estamos preparados, e aí necessitamos de investimento público para isso. Por isso que eu digo, aí nesse sentido que ele está falando, com toda razão, a educação é fundamental. Exatamente. Por isso que eu digo, o investimento na educação tem que ter maciço, senão a gente nunca vai sair disso, quer dizer, percebe, né? Se você tem, você cai tudo em cima disso que ele está falando. Então, sem educação... Se resolve tudo começando da base.